Graça e paz, abençoados. O texto da palavra do Senhor se encontra no livro de Efésios, no capítulo 1, no versículo 4, que está escrito assim: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Veja só, nos escolheu nele, quando? Antes da fundação do mundo. Como é difícil de muitos entender. Você tem que entender que você já foi escolhido nele antes da fundação do mundo. Talvez você diz, se você tiver 30 anos, você diz, como pode ser? Eu só tenho 30 anos. Nós vamos aprender isso. Nós vamos aprender aqui com calma, tranquilo. E você e eu, nós vamos colocar nossa mente como Deus quer. Nossa mente funcionando para não vivermos sem entendimento, mas para que possamos ter entendimento das revelações das Sagradas Escrituras. Paulo, quando fala a esse respeito, ele escreve esta carta aos irmãos de Efésios, e ele diz: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Ele poderia ter colocado na carta simplesmente assim: Paulo, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Mas muitos iam achar que Paulo era louco. Porque isso que Paulo está tratando aqui é algo incompreensível aos olhos carnais, aos olhos humanos. Então Paulo queria que eles tivessem a mente iluminada acerca das revelações divinas. Então ele diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus. Então ele estava dando autenticidade ao seu ministério, para que todos entendessem que aquilo que Paulo estava falando realmente seria aquilo que Deus lhe revelou no terceiro céus. Então ele faz essa saudação, a saudação de paz, em nome de Jesus Cristo, que diz que é da parte de Deus, em nome de Jesus Cristo. Ele faz essa saudação e aí ele começa a levar essa mensagem tão esclarecedora e tão, vamos dizer, tão boas novas mesmo. Isso é boas novas mesmo. Ele estava dizendo que, olha, nos escolheu antes da fundação do mundo. Assim como nos escolheu antes da fundação do mundo. Muitos talvez iam dizer: como, Paulo? Pode ser isso? Como nos escolheu antes da fundação do mundo? Talvez uma pessoa, vamos dizer, de 40 anos, eu tenho 40 anos. E como é que me escolheu antes da fundação do mundo? Mas o que Paulo está passando aqui, Paulo está falando em espírito. Que o nosso espírito é antes da fundação do mundo. Por isso que está escrito lá em Eclesiastes, no capítulo 12, no versículo 7, vamos ver aqui. Eclesiastes, capítulo 12, e o versículo 7. Aqui, 12, versículo 7. Olha só, um texto muito conhecido. Diz: e o pó volta à terra como era, e o espírito volta a Deus que o deu. Então esse espírito que volta a Deus, esse espírito, ele se revestiu de carne. Por exemplo, na carne, essa carne aqui tem perto de 57 anos. Mas o espírito não, o espírito é antes da fundação do mundo. Então Deus, na sua onisciência, ele já tinha me dado o espírito. Ou seja, esse espírito que se revestiu de carne foi antes da fundação do mundo. E esse espírito, ele vai voltar para Deus. Ele vai voltar num corpo glorioso. Não é mais nesse corpo de carne, não. O espírito aqui está revestido de carne. Mas isso aqui vai para o pó, como disse aí Eclesiastes 12, 7.
o Espírito que está em mim, está revestido de carne, ele vai voltar num corpo glorioso. Paulo fala isso. Falando da ressurreição, ele fala que esse Espírito vai voltar em corpo glorioso. Então esse Espírito, ele vai voltar para Deus. Não tem como esse Espírito não voltar para Deus, porque Deus, na sua onisciência, ele sabe para quem dá o Espírito. Eu não estou falando do Espírito Santo, estou falando do nosso Espírito. Então você tem o Espírito que vai voltar para Deus, não sei quando. Tem pessoas que hoje o Espírito está voltando para Deus, outros amanhã o Espírito volta para Deus. Eu não sei quando esse corpo aqui vai descer ao pó e o Espírito vai voltar para Deus. Mas o privilégio é que o Espírito que está em mim, que está neste corpo de carne, Deus me deu e ele foi antes da fundação do mundo. Talvez pessoas vão dizer que isso é loucura, pode parecer, a Bíblia parece loucura mesmo. Sabe, o não cristão não compreende as coisas do Espírito de Deus, para ele parece loucura, ele nem pode entendê-los, por quê? Porque elas se discernem espiritualmente. Se não tiver discernimento espiritual, não adianta, não vai compreender, vai me chamar de louco, de herege, de um bocado de coisa, eu não estou nem aí. Se você for analisar, colocar o teu cérebro para pensar, porque Deus te deu o cérebro para isso, não é para você ficar sendo levado por todo o vento de doutrina, só porque alguém diz uma coisa e diz outra. Se alguém me chamar de herege, você vai lá na Bíblia e verifica. Eu estou falando aqui alguns versículos, e você vai em texto e contexto e analisa direitinho, põe os teus neurônios para pensar. Sabe, um dia esta alma, minha alma, porque te abate, então o nosso psique, nossos neurônios que nós podemos pensar, um dia vai descer, vai ir para a terra, junto com o corpo. Mas o Espírito não, o Espírito é eterno. O Espírito vai voltar a Deus que o deu. Isso é a garantia que nós temos da vida eterna. Em alguns vídeos nós vamos aprendendo cada dia um pouquinho mais. Nós vamos aprender um pouco mais acerca desses assuntos que são difíceis. Se nós não estivermos no Espírito, né, a nossa mente esclarecida, nós vamos ficar em dúvida com tantas falácias. Mas nós temos que entender o que a Bíblia está dizendo. Paulo já falou logo que ele era apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus, porque sabia que muitos iam chamar ele de louco. Então eu já estou mostrando aqui dentro da Escritura, porque muitos podem até dizer que eu estou louco, que eu estou falando que eu não sei. Então você verifica dentro da Bíblia se é isso ou não. Busque entendimento. Ora a Deus. Por exemplo, tem momento que se você não fizer determinadas coisas, a pessoa fala que você não tem Deus, se você não fazer isso e aquilo. E o Senhor diz que basta você entrar no teu quarto e orar a Deus, ao teu Pai que vem em secreto, e Ele que te vem em secreto te recompensará. Às vezes você não precisa estar tocando trombetas por aí. E muitos só acham que você é crente se você está trocando trombeta, fazendo isso e aquilo, e mostrando que é isso, que é aquilo. Bastamos tão somente. Estou falando isso, não está no contexto aqui. Mas só para você entender, tem coisas que você tem que analisar. Porque o homem vai te prender em muitas coisas para você ficar alienado a eles. Mas nós, amados, temos o entendimento, além de tudo, de nosso espírito, que vai voltar para Deus quando este corpo tombar, nós temos também o Espírito Santo para nos revelar dentro das suas palavras, dentro das Sagradas Escrituras. Veja só, ele diz aqui no versículo 3 que bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestes em Cristo, todas as sortes de bênçãos, e essas sortes de bênçãos são espirituais, porque se não é na carne, você não tem todas as sortes de bênção, é espirituais, ele está falando aqui das coisas espirituais. Na carne você passa por tantas coisas, às vezes você sofre financeiramente, tem muitos que sofrem financeiramente, às vezes um problema na família, um problema de saúde e tantas outras coisas na carne. Então na carne você não é abençoado com todas as sortes de bênção ou com todas as bênçãos. Mas no Espírito é com todas as bênçãos. Porque nós temos que saber que nós estamos na carne, mas nós temos que viver em Espírito. Nós não podemos ficar olhando para nós e nem para os outros segundo a carne. Não adianta isso, a carne é carne. Se você for olhar para a carne, você vai só ficar dizendo que você é pecador,
Enquanto Paulo está falando que o pecado não tem mais domínio sobre nós, porque não andamos segundo a carne, não olhamos mais para a carne, mas para o Espírito. Veja o que ele disse lá em 2 Coríntios, no capítulo 5. Vamos aqui para frente. 2 Coríntios. Meu Deus, está aqui para trás. 2 Coríntios, capítulo 5, achei. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 16. Demorei um pouquinho, se tem um pouquinho de paciência, é melhor a gente analisar com calma, com tranquilidade, para a gente poder entender as coisas de Deus. Aqui, ó. Capítulo 5 de 2 Coríntios, versículo 16. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos deste modo. Então está falando aqui para não conhecer alguém que segundo a carne. Olha, ó, assim que nós, ele falando para os irmãos de Coríntios, ó irmãos de Coríntios, assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, mas conhecemos segundo o Espírito. Deixa eu voltar de novo aqui. Assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos a Cristo segundo a carne, agora não conhecemos mais desta forma ou desse jeito. Então não é essa forma mais que nós conhecemos. Porque quem está em Cristo, olha o versículo 17, ó, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Então não podemos mais conhecer alguém segundo a carne. Nós só pregamos mais sobre a carne, isso, carne, aquele irmão, é assim, assado, e você vê isso e aquilo, e a gente parece que não vive em espírito. O nosso espírito, o Espírito está em nós, o Espírito está revestido com esta carne que vai perecer, mas o Espírito vai voltar para Deus, como eu disse. Então nós temos que entender isso. Nós estamos em espírito. O não cristão não vai compreender isso. Vai dar risada. Sabe? Pode até dizer que é cristão, mas não entende essas coisas. Porque as coisas reveladas pertencem a nós e nossos filhos para sempre, mas as ocultas pertencem ao Senhor nosso Deus. Aquilo que Deus quer revelar, meu irmão, é Ele que revela. E Deus é poderoso para fazer com que a nossa existência, não na carne, mas no Espírito, seja antes da fundação do mundo. Então se alegra, você é uma nova criatura em Cristo. E quando esta carne perecer, você voltará, o Espírito voltará para Deus, revestido num corpo de glória. É isso que é a nossa esperança, a nossa alegria. Ele continua dizendo aqui, no versículo 5, nos predestinou. Você é um predestinado. Por isso que você tem que se alegrar. Olha, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da sua glória, para o louvor da glória da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Se você continua lendo aí, você vai entender que Deus não vê você na carne. A carne nada aproveita. A carne vai ao pó. O Espírito que vai voltar para Deus. Deus vê você em espírito. Por isso que Jesus disse para a mulher samaritana que Deus é espírito, que importa que o adore em espírito e em verdade. Tá certo? Que Deus continue abençoando as vossas vidas. Esta é a palavra. Fiquem todos na paz do Senhor. Glória a Deus.